Bom dia, senador Garibaldi Alves, senador Fernando Bezerra. Em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes, e eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de comparecer a essa audiência e poder falar um pouquinho sobre a situação em que se encontra o setor elétrico nacional. Muito me lisonjeia poder participar dessa audiência na presença do secretário Meirelles e do doutor Mozart, uma vez que labutamos no setor elétrico há muitos anos juntos. Bom, então, eu pretendo, então, traçar o panorama de como estamos hoje no setor e qual é a nossa visão para os próximos anos. Obviamente, o nosso desafio permanente é promover a expansão da infraestrutura energética de forma sustentável, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do país e também o conforto da nossa população. O desafio que nós temos é promover justamente o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Oferta essa que, nos últimos anos, nós temos procurado fazer cada vez mais com fontes limpas e renováveis. Por outro lado, no lado da demanda, nós temos atuado no sentido de, através de eficiência energética, promover a conservação de energia. Nossos princípios, que seguimos, são assegurar a segurança do abastecimento, propiciar a modicidade tarifária e promover a universalização do atendimento, o que significa dizer dar condições para que toda a nossa população brasileira, todo cidadão brasileiro tenha acesso à eletricidade. O nosso setor só voltar aqui para ter... Bom, o nosso setor, ele hoje tem uma capacidade instalada, base de novembro de 2015, de aproximadamente 140 mil megawatts, e eu já adianto que esses 140 mil megawatts, pelas características afortunadas do nosso país, é uma capacidade distribuída pelas mais diversas fontes. Nós temos geração hidrelétrica, que é, digamos assim, a nossa base maior. Nós temos termoelétricas, nós temos eólicas e, mais recentemente, temos uma térmica especial, que é a térmica nuclear, e começamos a inserir na nossa matriz a presença da fonte solar. Temos uma rede básica com uma extensão de 126 mil quilômetros, que cobre todo o território nacional. Hoje, praticamente todos os estados já fazem parte do Sistema Interligado Nacional, com exceção do estado de Roraima, e é importante mencionar que nós temos feito um trabalho intenso, um esforço enorme, no sentido de incorporar também o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Temos uma demanda de 86 mil megawatts. A nossa projeção para esse ano é de ter uma produção de 550 mil gigawatts-hora, e já temos, então, um volume de unidades consumidoras de 77 milhões, que praticamente atinge toda a nossa população. Bom, como eu já mencionei, afortunadamente, nós temos uma diversidade praticamente total de fontes de geração, com a predominância da fonte hidráulica, em segundo lugar, a fonte térmica, a fonte eólica e agora com a introdução da fonte solar na nossa matriz. A esse respeito, é importante mencionar que nós tivemos 3 grandes leilões para adquirirmos energia solar, um no ano passado, quando nós adquirimos 1 giga, e esse ano nós tivemos também 2 leilões considerados muito bem-sucedidos,
onde nós contratamos também da ordem de 1 giga em cada um desses 2 leilões, um em agosto e um mais recente realizado agora em setembro. Então, nossa capacidade instalada, como já mencionado, ela atinge quase 140 mil megawatts. Ao longo no ano passado, nós terminamos o ano com 134 mil megawatts de capacidade instalada, e esse ano atingimos, já em novembro, mais 4.400 e devemos atingir da ordem de 6.000, 6.400, porque temos uma usina de porte, que é a usina de Telespires. Nós pedimos permissão ao doutor Luiz Eduardo Barata, porque está havendo necessidade de um ajuste. Todos estão vendo na tela aqui, mas isso é questão de segundos. Pô, à vontade, senador. Eu sou um homem de muito boa fé. Estou acreditando que será mesmo. Não, está realmente saindo fora. A última parte estava fora da... Ele está ajustando a janela ali para poder ficar assim. Nós aguardamos sem problema. Agora está tudo. Bom, então, como eu dizia, até novembro nós tivemos uma instalação de um potencial de 4.400, mas nós teremos até o final do ano uma entrada de aproximadamente 2.000, justamente cuja maior parte corresponde à entrada da usina de Telespires, que está praticamente concluída e não entrou porque a transmissão ainda não estava pronta, está sendo concluída agora. No que diz respeito à transmissão, nós tínhamos uma capacidade instalada de 126 mil quilômetros e a meta de expansão para esse ano é de 7 mil quilômetros. Quando nós olhamos o mapa do Brasil, com toda a sua rede básica, nós podemos fazer uma comparação, inclusive, com o sistema interligado europeu. Ela é da mesma magnitude do sistema na Europa, interligando desde do extremo da Península Ibérica até praticamente a Rússia. É a extensão do nosso sistema de transmissão. Importante mencionar, como nós já falamos, que um dos nossos objetivos é a universalização do atendimento e, além da universalização do atendimento, é a integração de todo o sistema num grande sistema interligado. Poucos países podem se orgulhar de ter quase que 100% do seu sistema interligado. Nós atingimos hoje 99,2% e apenas 0,8% do suprimento é feito de forma isolada, o que é compreensível porque existem algumas regiões, a maior parte delas concentradas na Amazônia, cuja relação econômica não justificaria essa integração. Mas, obviamente, o fato da integração não significa desabastecimento, mas significa que este abastecimento será garantido através de uma outra modalidade. Nossa característica, nosso sistema elétrico, além todas as virtudes que nós já apontamos pelo fato da diversidade da nossa matriz, nós temos uma vantagem fantástica, que é o fato de, pela dimensão continental do país, termos regimes climáticos ou regimes hidrológicos diversificados, o que permite que a integração desses regimes diversificados propiciem uma operação otimizada do sistema. Então, hoje, nós temos o sistema dividido em 4 subsistemas, ou, quando falamos na parte da comercialização, em 4 submercados, que são totalmente integrados entre si e que permitem o intercâmbio de energia entre esses submercados. De modo que, exemplificando, hoje nós temos uma situação climática diversa, notificado
permanentemente na mídia e podemos sentir isso, cada um de nós, em nossas regiões, que a região Nordeste, em particular, passa por uma condição climática bastante ruim. Assim também como parte da região Sudeste e Centro-Oeste. Entretanto, a interligação robusta entre essas regiões permite que os excedentes de energia de uma região sejam transferidos para outra região, assegurando o abastecimento de energia no nosso país. Nós tomamos a decisão, alguns anos atrás, quando discutimos o nosso modelo, de optar por uma operação integrada justamente para aproveitar essa característica que o país tinha de base hidrelétrica e de diversidade entre regiões. De modo que a operação do sistema ela é conduzida tecnicamente através de uma instituição especializada, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que opera o sistema aproveitando justamente todas as vantagens que nós temos entre as regiões. Hoje, o nosso sistema interligado, ele é então operado a partir de 290 usinas, usa justamente esses 126 mil quilômetros de linhas que temos e num total de 560 subestações. E como a operação é centralizada e ela é comandada pelo Operador Nacional, ela obtém, então, justamente essa otimização. No acompanhamento dessa operação, nós temos centros de operação, o Centro Nacional é localizado aqui em Brasília, e temos 4 centros regionais que participam, subordinados ao Centro Nacional, dessa operação do sistema. Quando viemos, então, à avaliação das condições de atendimento, nós verificamos que, apesar das adversas condições climáticas que mostram que, para esses últimos anos, nós tivemos um período de recessão muito forte, principalmente na região Nordeste e em parte da região Sudeste, o que fez com que os nossos reservatórios fossem deplecionados. Estamos hoje na região Sudeste com um reservatório com 27%, a região Sul com 97%, chove abundantemente no Sul, que é uma característica justamente do El Niño que temos hoje, chuvas muito fortes no sul do país e uma seca também forte na região Norte e Nordeste, mas estamos então com 97% no Sul, 20% no Norte e a área mais afetada, a região mais afetada é a região Nordeste, com 5,4%, o que uma análise isolada desse número permite que se tenha algum tipo de preocupação. E eu posso afiançar para os senhores que não há qualquer tipo de risco de abastecimento para a região Nordeste. E por que não há risco de abastecimento para a região Nordeste? Porque essa região hoje ela é suprida, além das usinas da bacia do Rio São Francisco, ela é suprida também por um enorme parque eólico, por um conjunto de usinas térmicas e pelo forte reforço que se fez da integração através da transmissão com a região Norte e com a região Sudeste, que assegura que mesmo com a diversidade climática, mesmo com os estoques baixos de água nos reservatórios do Nordeste, o suprimento da região Nordeste está absolutamente assegurado, o que nos deixa com bastante tranquilidade. Esse quadro, ele justamente, então, sintetiza essa minha fala, né? O setor elétrico, ele prima por um acompanhamento permanente das condições de abastecimento. Mensalmente, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne, avalia as condições de abastecimento. E hoje, nós podemos identificar que o seria o risco de déficit ou falta de abastecimento para o ano de 2015 é zero em todas as regiões, e para o ano de 2016
São níveis bastante baixos, né? 1,2 no Sudeste, quando nós consideramos nas simulações séries históricas, e 0 na região Nordeste, apesar de tudo aquele comentário que foi feito antes das condições adversas de estoque de água nos reservatórios do Nordeste. O critério adotado hoje, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética, é de 5%, o que significa dizer que nós estamos bem abaixo desse limite. Vale a pena reforçar, né, a nossa potencialidade e diversidade para a nossa expansão. Quer dizer, nós continuamos expandindo em hidráulica, nós temos a possibilidade de construir térmicas a gás natural e a carvão. A fonte nuclear é uma questão que a gente pode falar um pouquinho depois, e as 3 fontes renováveis alternativas, que são a eólica, que hoje já estamos com um parque em construção de enorme magnitude, a biomassa, que no presente momento é a nossa segunda fonte, e a terceira fonte, e a nossa fonte solar, que é a que nós estamos inserindo agora na matriz. Isso é um quadro só de referência, com os preços médios dos últimos leilões, onde nós podemos verificar, principalmente no caso da solar e da eólica, que tem valores hoje já compatíveis com as outras fontes. Nos últimos 5 anos, essas 2 fontes, extremamente caras algum tempo atrás, elas foram, pela sua evolução tecnológica e pelo aumento de escala, elas têm seus preços sendo reduzidos substancialmente. Qual é a nossa estratégia para o futuro, né? A nossa estratégia é manter o aproveitamento hidrelétrico. Nós vemos depois, tem uma transparência que mostra, nós temos hoje, estamos hoje explorando da ordem de 34% do nosso potencial hidrelétrico levantado. Nós acreditamos que podemos explorar ainda mais uns 30%, 33%, e o restante ele ficará impedido de ser utilizado pela localização aonde estão esse potencial, principalmente na região norte do país, ou em zonas de proteção ambiental ou zonas de proteção sociais, principalmente terras indígenas. O que significa dizer que mais alguns anos, 10, 15 anos no máximo, nós estaremos concluindo a nossa capacidade de utilização do potencial hidrelétrico. E temos que, então, buscar uma nova estratégia. A estratégia é justamente a que está apontada ali, que é uma combinação de nuclear, gás natural e carvão, obviamente respeitando os índices de emissão de carbono, e complementando com as fontes limpas, que são a biomassa, a eólica e a solar. Então, essa foi a menção que eu fiz. O Brasil hoje explora 34% da nossa capacidade. Total, 260 mil. E a nossa expectativa é que, além dos 90, nós consigamos explorar mais uns 70, 80 mil megawatts. Para nossa sorte, e devemos fazer por merecer, nós temos um enorme potencial eólico. Os levantamentos anteriores indicavam um potencial de 143 mil megawatts. Mais uma vez, a evolução tecnológica, elevando a altura das torres, aumentando a capacidade dos geradores eólicos, eleva esse potencial de 143 mil para 300 mil megawatts, dos quais, nos próximos anos, tem uma transparência futura que mostra, nós estamos explorando 20 mil, entre 20 e 30 mil. Significa que temos ainda um potencial enorme de crescimento pela frente no potencial eólico. Então, aqui está a evolução da nossa expansão eólica.
há 10 anos atrás, nós tínhamos instalados 27 megawatts, e aí estamos falando da unidade mesmo, 27, e a nossa expectativa em 2018 é nós estarmos com uma potência instalada de mais de 15 mil megawatts, suplantando nossas duas maiores usinas hidrelétricas, que são Itaipu, Belo Monte, e a terceira também é Tucuruí. Então, o Brasil hoje é um dos 5 países que mais investe em energia eólica. O mesmo comentário vale para a fonte solar. Nós começamos, como já mencionamos, no ano passado, fizemos um primeiro leilão com a fonte solar, concentrada, ou seja, um volume tal de energia gerada na fonte solar, que é introduzida diretamente no grid, na rede de transmissão. Mas não podemos deixar de mencionar que a fonte solar ela tem um potencial adicional, porque além de ser gerada em grande escala e inserida no grid, ela pode gerar também em baixa tensão e ser instalada no nível do consumo. Então, hoje, nós podemos separar o uso da energia solar em 3 segmentos. Um primeiro segmento, que é esse que está já bastante bem explorado, onde, através de leilões, nós compramos montantes robustos de energia, e, como eu já mencionei, compramos 1.000 megawatts pico no ano passado, mais 1.000 megawatts pico em agosto e mais 1.200 megawatts pico agora em novembro. Então, nós vamos ter nos próximos 2 a 3 anos a instalação de 3 gigas de fonte solar. Mas, além da utilização da fonte solar no grosso, no atacado, ela pode ser, como eu mencionei, instalada e utilizada em 2 outros segmentos. Num primeiro segmento, onde já vem sendo praticado, que é no próprio nível do consumo, através das residências, instalações comerciais, e através de uma matéria que vem sendo regulada pela agência reguladora, no sentido de aumentar, tornar mais fácil o uso dessa fonte. Por outro lado, há também uma compreensão de outros órgãos de governo que têm estimulado o uso da fonte através do tratamento tributário, dando isenção de tributos para o uso da fonte solar. Então, falamos dos 2 extremos, o uso da fonte solar no grosso, no atacado, e no nível residencial. Existe uma faixa intermediária que é o uso da fonte solar para a geração distribuída, onde as distribuidoras elas comprariam essa energia. Havia uma dificuldade para o uso da energia solar na geração distribuída, por força legal, porque ela estava condicionada ou subordinada ao chamado valor de referência, que é um valor da energia calculado a partir da média dos valores dos leilões, e esse valor era um valor baixo, que não comportava a fonte solar. Na medida provisória, que foi ontem convertida em lei, nós tivemos uma grande evolução, que foi a criação de valores de referências específicos para a geração distribuída. Isso com certeza propiciará que a fonte solar ela seja inserida no nível da distribuição, e ela apresenta uma série de vantagens, porque ela economiza perdas, reduz as perdas no sistema, aumenta a confiabilidade do atendimento. Então, com isso, nós teremos, então, o uso, a exploração da fonte solar em toda a cadeia, na alta tensão, na tensão intermediária, que seria na geração distribuída, e no uso direto do consumidor final.
Nós estamos, a partir do conhecimento do que se tem no mundo, nós estamos desenvolvendo 2 projetos pilotos, um na usina hidrelétrica de Balbina, no estado de Amazonas, e uma outra no reservatório de Sobradinho, que significa colocar os painéis solares sobre o reservatório e, com isso, aproveitando a capacidade de escoamento da própria usina. Então, há uma conciliação entre a usina hidrelétrica. Então, no momento em que nós temos a disponibilidade do sol, poder-se reduzir a geração da usina hidrelétrica e, com isso, escoar essa fonte solar. Já existem experiências bem-sucedidas no mundo, no Japão, nos Estados Unidos, mas em valores bem menores que esses que nós estamos fazendo. Então, nós estamos confiando bastante no sucesso dessa iniciativa. A outra fonte é a biomassa, que hoje já é a terceira maior fonte, e é uma fonte fantástica, porque, especialmente quando utilizada a partir da cana, ela leva praticamente a 100% da utilização da cana, primeiro na geração de açúcar, depois na produção de etanol e ainda mais com a própria produção de energia elétrica. Então, nós já temos hoje uma capacidade instalada da ordem, da dimensão do que será Belo Monte, e a expectativa é de que nós continuemos avançando com a exploração e a utilização da biomassa. O gás natural, temos hoje já uma rede bastante, eu diria, razoável de usinas térmicas a gás, que, apesar de usar um combustível fóssil, ela é muito menos poluente que outras fontes, em especial se comparadas com os combustíveis líquidos. E a ideia é que nós venhamos prosseguindo. Nós estamos hoje, nos 2 últimos leilões que nós tivemos de contratação para energia de longo prazo, nós tivemos o sucesso de contratar 3 grandes usinas. Uma em Pernambuco, em Suape, uma no Rio Grande do Sul e uma terceira em Sergipe. E a intenção é trabalhar junto com o setor de gás, no sentido de assegurar a disponibilidade do gás, para que nós possamos realmente aumentar essa rede de usinas térmicas a gás. Nós, apesar do carvão não ser um elemento muito admirado, nós entendemos que é benéfico para o país a utilização do carvão natural, desde que tomada todas as cautelas, no sentido de evitar o aumento dos índices de emissão. Uma outra questão que eu diria que começa a entrar na ordem do dia e que precisa ser discutida com muita atenção e, se os senhores me permitem, com muito pouco preconceito, é a questão da geração nuclear. Principalmente que o Brasil tem uma reserva bastante considerável de urânio e, apesar de tudo que se fala, eu diria quase que de toda a fantasia que tem, essas usinas no mundo elas apresentam um desempenho bastante satisfatório. Nós temos hoje a experiência com 2 usinas nucleares no Brasil, instaladas no mesmo sítio de Angra dos Reis, e essas usinas têm um desempenho fabuloso. O índice de performance, de entrega delas é quase que 100%. Então, são usinas que funcionam bastante bem. A operação é permanente, é uma operação de base. O custo do combustível é baixo, porque nós temos o combustível. Não temos emissão de CO2 e apresenta ainda benefícios colaterais, que são o desenvolvimento tecnológico da indústria nuclear. Então,
hoje, né, nos nossos planos, ainda não nós estamos, além das duas que temos, estamos construindo a terceira usina no mesmo sítio, que é a usina de Angra 3. E não aparecem ainda, nos nossos estudos de planejamento, uma presença firme de uma nova usina nuclear. Mas a expectativa é que nós tenhamos, no final da década de 20, a necessidade de instalar mais 4 usinas nucleares. E, na outra década, mais 4 usinas nucleares. É importante que nós nos atenhamos a essa questão, iniciemos essa discussão, porque há a possibilidade de nós mudarmos um pouco o marco que temos hoje. Hoje, o tratamento da geração nuclear ela está integralmente a cargo do governo. Então, o Estado, hoje, é responsável pelo financiamento, construção e operação da usina. Ao longo do mundo, esse quadro vem mudando substancialmente de figura. E a ideia que temos, e que acho que é uma proposta de discussão, é que nós mantenhamos a operação das usinas a cargo do Estado, com empresas estatal, mas que tanto a questão do funding quanto a questão da construção, ela possa ser conduzida pela iniciativa privada. Então, isso é uma discussão que é uma discussão de competência do nosso Congresso. Bom, concluída a questão da expansão, falamos da transmissão, que tem no nosso caso especial do Brasil, um papel fundamental, porque ela é absolutamente integrada à transmissão. Em alguns países, o papel da transmissão é exclusivamente pegar a energia gerada e entregá-la aos pontos de consumo. No nosso caso específico, ela tem um papel adicional, porque além de cumprir esse papel, que eu diria primordial da transmissão, ela faz também a interconexão entre os diversos sistemas e permite, como nós falamos no início da nossa apresentação, a otimização dos sistemas, o que faz com que, apesar de toda a dificuldade que vivemos hoje na região Nordeste, possamos transferir blocos consideráveis de energia que são gerados na região Norte e na região Nordeste e muitas vezes até através da própria região Sul. Hoje, o El Niño está fazendo com que as chuvas no Sul sejam muito, mas muito fortes. E todo esse excedente ele está sendo transferido para o Sudeste, onde podemos guardar nos nossos reservatórios do Sudeste e transferi-las também para o Sul. Quer dizer, esse diagrama que mostra essas setas todas mostra o estado, digamos assim, da arte que nós temos hoje na transmissão, com o país praticamente todo já interligado. Então, esses são os números que nós temos hoje. São 126 mil, pretendemos chegar a 305 MVA, com uma expansão absolutamente forte de esse ano de 2015 para o ano de 2024. Só a título de referência, a entrada da usina ou do complexo do Madeira exigiu a instalação de 2 sistemas de transmissão em corrente contínua de mais de 2.000 quilômetros. A mesma coisa se dará com o complexo com a usina de Belo Monte. Para escoar a energia de Belo Monte, nós vamos ter que construir de novo 2 sistemas de transmissão de corrente contínua que vão a mais de 2.000 quilômetros de extensão. Só esses sistemas mostram o esforço que tem que ser feito pela engenharia nacional e pelas empreiteiras que atuam no segmento da transmissão. Bom, antes de falar um pouquinho do PI, obviamente, lembrar, porque eu tenho certeza que é do conhecimento de todos, o setor de energia no Brasil, ele faz um planejamento de longo prazo. Nós fazemos anualmente estudos com um horizonte de 10 anos
e com um espaçamento maior, um estudo de planejamento de longuíssimo prazo. Estamos agora concluindo o planejamento para o ano de 2050. Esse planejamento ele é muito mais qualitativo. Mas o plano decenal, que é o plano que olha 10 anos à frente, não. Esse é um plano quantitativo, onde nós botamos números levando em conta crescimentos demográficos, crescimento da economia. O que nós fizemos esse ano, e apresentamos, a presidente Dilma teve a oportunidade de apresentar em agosto, um extrato desse próximo plano decenal, que nós chamamos de Plano de Investimento de Energia Elétrica e que cobre o período 2015 a 2018, onde nós mostramos quais são as obras que precisam ser construídas nesse horizonte para assegurar o abastecimento, como disse no começo, né, para garantir o desenvolvimento econômico e também o conforto da nossa população. Então, para fazer frente a esse plano de obras, serão necessários 186 bilhões de reais, dos quais, desses 186, 81 nós deveremos despender até 2018 e os restantes 105 após 2018. É importante mencionar, é importante mencionar que, além desses 186 milhões que fazem parte desse programa, 114 bilhões já estão contratados para as obras que estão em andamento, como o próprio Belo Monte e os próprios 2 linhões de Belo Monte estão inclusos nesses 114 bilhões, sendo que desses 114, 92 é transmissão, é geração, e 22 é para a transmissão de energia elétrica. Então, juntando o que nós temos que contratar no futuro, que são objetos de leilão, com o que nós já estamos, o que já está contratado, significam investimentos até 2018 da ordem de 195, nós estamos falando praticamente em 200 bilhões, são quase 50 bilhões de dólares. É um volume extremamente forte de economia. E esses recursos todos, eles são parte dos recursos que são necessários para nós darmos esse salto que vai de 2014 a 2023, quando devemos chegar em 2023 com uma capacidade instalada de quase 200 gigawatts, e ali nós temos, então, a distribuição das fontes. Nós verificamos que, apesar de tudo, a fonte hidro, ela continua sendo a fonte prioritária, com uma queda de 66% hoje para 61%. A fonte térmica continua sendo a segunda fonte, mas nós nos surpreendemos ali com a presença da eólica, que passa, então, a ser a terceira fonte, suplantando a biomassa. Se, por um lado, nesse ano de 14, a participação solar ela é praticamente irrisória, em 2023 ela já atingirá quase que 2% da nossa capacidade instalada. Bom, toda a nossa oferta, ou quase toda a nossa oferta, porque existem iniciativas além dos leilões, é feita através de leilões. Então, nos leilões de geração, vale a pena mencionar que nesse ano de 2015 nós tivemos o chamado leilão de A-3, e é um leilão realizado num ano tal, neste caso específico é o ano de 2015, que assegura o suprimento de energia 3 anos após, para 2018. Nesse leilão, que aconteceu em agosto, nós contratamos geração hidroelétrica, térmica a gás, térmica a biomassa e eólica, naquele total de aproximadamente 670 megawatts, com um volume de 2 bilhões e meio de reais. Tivemos ainda 2 leilões de reserva, ao que nós já nos referimos, no qual o primeiro deles, ele era um leilão de reserva focado exclusivamente na fonte solar,
foi em agosto, e o segundo, que foi recente, semana passada, nós contratamos solar e eólica. Então, no 1º de agosto, nós contratamos 1.043 megawatts pico, e no segundo, agora em novembro, nós contratamos 548 megawatts de eólica e 923 de solar. Vale a pena chamar a atenção que a solar ela já apresentou um deságio de 22%. O preço básico dela era 300, o preço de partida era R$ 380, e ela foi contratada a um preço médio de 298, mostrando e confirmando que, de fato, essas fontes, né, tanto a solar como a eólica, elas vêm com preços cadentes, e isso se tornará tão mais forte quanto mais energia dessa fonte nós adquirirmos e pudermos, então, trazer para o Brasil plantas fabris que assegurem a cadeia de suprimento. Isso já acontece na cadeia, na eólica. Na eólica, pelo volume de energia que vimos contratando nos últimos 5 anos, nós conseguimos trazer para o Brasil praticamente toda a cadeia de geração eólica. A expectativa é de que esse mesmo fenômeno ele se repita com a fonte solar, desde que nós consigamos assegurar pelos próximos anos uma aquisição constante dessa fonte. Nós estamos, no dia de hoje, tendo a realização do leilão das UHEs amortizadas em São Paulo, objeto e aí até o momento de agradecer aos senhores senadores que, na noite de ontem, aprovaram a medida provisória 688 e tornaram viável, então, a realização desse leilão no dia de hoje. É importante mencionar que, desse leilão, nós teremos 3 usinas, são 29 usinas no todo, mas nós damos destaque aqui para 3, porque são 3 usinas emblemáticas. A usina de Três Marias, que é a usina mais amontante da bacia do Rio São Francisco, e as 2 usinas do complexo de Urubupungá, a usina de Jupiá e Ilha Solteira. Nós teremos, no próximo ano, no início do ano, em fevereiro, o leilão de A-5, que é aquele leilão que vai assegurar o suprimento de energia para 2021, com todas essas fontes, e é importante chamar a atenção que, para esse leilão, onde nós devemos contratar 1.000, 2.000, nós temos uma total de potência cadastrada de mais de 45 mil megawatts, o que significa o interesse dos empreendedores na participação desses leilões, uma vez que assegura-lhes contratos que vão de 20 a 30 anos. Destaque especial é para a usina de São Luís de Tapajós, seria a primeira usina do Rio Tapajós, e que nós temos a expectativa de criar as condições para licitá-la ainda no ano de 2016. No caso da usina de São Luís de Tapajós, ela terá uma conotação equivalente às usinas do Madeira e às usinas de Belo Monte, caracterizadas como usinas não só estruturantes. Já a palavra estruturantes, né? São os nossos 4 empreendimentos estruturantes. Qual a previsão de investimento no Tapajós? Vai a mais de 20 bilhões de reais. Eu não tenho o número aqui exato, mas posso lhe dar depois, Sandra. Bom, ao par da geração, é importante, né, que, ao botar a geração, nós também coloquemos transmissão, que é justamente para escoar essa geração. Então, no primeiro leilão de transmissão, na verdade, nós tivemos 3 leilões, nós tivemos um que, me perdoem, não está mostrado aqui, foi o leilão onde se contratou o segundo bipolo de Belo Monte. Foi um leilão que montou da ordem de 7 bilhões e meio
de reais e foi vencido pela State Grid. Esse leilão é um leilão que tinha um conjunto grande de lotes e nós contratamos nesse leilão 909 quilômetros e 550 MVA de transformação para um investimento de R$1,5 bilhão de reais. O leilão mais recente, agora na semana passada, no dia 18, nós estamos mergulhados, né, na avaliação do resultado desses leilões, uma vez que pretendíamos contratar 4.000 quilômetros de linha e nós só tivemos sucesso em 1.900. A redução se deu na capacidade de transformação. Com um investimento que nós imaginávamos de 7 milhões e meio, tivemos 3 bilhões e 45 milhões, tá, da ordem de 45%. Nós estamos no Ministério de Minas e Energia com um trabalho envolvendo todas as instituições envolvidas, né? Como é o caso da agência reguladora, a empresa de pesquisa energética, identificando o que nós precisamos fazer, que aperfeiçoamentos nós precisamos fazer nos processos de leilão, para que nós voltemos a ter o sucesso que tínhamos nos últimos anos, quando tínhamos leilões com todos os lotes arrematados e com redução de preço, com ágios positivos, né, bastante fortes. Infelizmente, esses 2 últimos leilões de transmissão, nós tivemos um resultado que não foi o resultado que nós esperávamos e, por essa razão, nós estamos realmente mergulhados, buscando identificar quais são os pontos que precisam ser aperfeiçoados. Nós teremos, então, assim como o leilão de geração em fevereiro, nós devemos ter também o nosso próximo leilão de transmissão em fevereiro, com também, de novo, um volume grande de linhas a ser licitado, com um investimento estimado da ordem de 13 bilhões de reais. E é importante mencionar que esses leilões eles são extremamente relevantes porque eles incluem ampliação nas interligações, um reforço na região centro-oeste, que é uma região que cresce substancialmente, e reforços também na região sul. Então, senhores, era essa a apresentação que eu tinha para fazer e me coloco à disposição mais tarde para as questões que forem apontadas. Obrigado.